7 domingos da transformação, vou repetir o que eu já falei. Nós usamos os temas, aproveitamos os temas e exploramos em cima do tema com a intenção de trazer aprendizado para o povo. Já conversamos sobre o Jeová Jireh, o Deus que provê. Já conversamos sobre o Jeová Rafá, o Deus que cura. Já conversamos sobre o Jeová Shalom, o Deus que é a paz. E hoje nós vamos conversar sobre o Senhor que é o nosso pastor. Sabe, não faz muito tempo nós conversamos sobre esse texto, do Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós conversamos debaixo da perspectiva, da ótica, nós pensamos da seguinte forma: por que eu devo ser uma ovelha do bom pastor? Por quê? Porque tem pessoa que tem dificuldade, tem pessoa que reluta em ser pastoreada, em ser ovelha, tem pessoa que não recebe essa informação de uma maneira muito amistosa. Então nós conversamos, pontuamos, além de conversarmos e pontuarmos aqui no tempo, enviei para você o arquivo. Eu acredito que você foi uma pessoa interessada o suficiente em aprender um pouco mais, abriu o arquivo, leu o arquivo, explorou o arquivo, melhorou o arquivo e já deve ter pregado para alguém. Eu acredito nisso, por isso eu sigo fazendo isso daí. Inclusive a de hoje já mandei para você também. Já recebeu a informação do que nós estamos conversando agora. Nesse momento, o tema para nós pensarmos é: o Senhor é o meu pastor. Então, o Davi, que é o escritor do Salmo de número 23, ele escreve tendo vivido, tendo a experiência de ser um pastor. Até diz que, por vezes, ainda hoje eu ouvi uma pessoa, num vídeo, ouvi essa pessoa em cima do tema que nós estávamos conversando, e essa pessoa dizia, eu já disse assim também em outros momentos, porque o Davi, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele escrevia o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Ainda hoje eu ouvi alguém dizendo assim. Vou repetir, eu também já preguei assim, mas nessa noite eu trago uma outra linha de pensamento baseado nos estudos de estudiosos. Há algumas pessoas, alguns estudiosos que entendem e defendem que Davi, ele não escreveu esse salmo enquanto jovem. Ele não escreveu esse salmo enquanto ele estava lá no pastoreio, enquanto ele estava ali na lida, no trabalho, no dia a dia. Ele escreveu esse salmo depois dele ter passado pelo pastoreio, e quando ele faz uma parada, ele para respirar, ele toma um refresco, e aí ele vai conseguir avaliar, e ele vai conseguir processar tudo aquilo que ele havia vivido até então. Então, o pensador, ele imagina que o Davi escreveu já num tempo mais maduro, já num tempo onde ele consegue discernir. Olha só, o Senhor, ele é o meu pastor, e eu não terei falta de nada. Eu coloquei para os irmãos a questão do Salomão, que Salomão, ele escreve quando ainda jovem, ele escreve numa fase madura, e ele escreve numa fase da vida dele onde ele já está mais ancião, já está mais acostumado com a vida, mais experiente. Quando mais novo, ele fica doido, ele fica maluco pela sunamita, por causa da sunamita. Passa um pouco do tempo, ele amadurece, aí ele começa a ponderar um pouco, ele começa a falar um pouco menos, com um pouco menos do ímpeto da mocidade, da juventude. Ele começa a compor os provérbios, e os provérbios, eles são textos que nos levam a pensar antes de agir. Se você nunca fez a leitura de provérbios, faça.
você vai ver que Provérbios vai contribuir muito para não tomar decisões de maneira precipitada, para tomar o devido cuidado no tocante à fala e assim por diante. Então, quando ainda novo, a escrita de Salomão, do livro de Cantares. Amadurece um pouco, ele faz ali os seus rabiscos, ou não tome por falta de respeito, ele faz a sua escrita de provérbios. Mas o tempo vai passando e ele amadurece, ele envelhece e ele começa a ponderar melhor as situações do dia a dia. E aí ele escreve então Eclesiastes. E em Eclesiastes ele vai dizer: vaidade, tudo é vaidade. Em Eclesiastes nós temos um Salomão que começa a pensar e a olhar e a ver que, olha, tem coisa, e aí num dos textos mais conhecidos talvez de Salomão, de Eclesiastes, né, escrito por Salomão, ele diz: tudo tem o seu tempo. Se tem uma coisa que o jovem ele adora, é ultrapassar o tempo, ele quer que seja para ontem. A pessoa mais madura, de igual maneira, ela quer que aconteça logo. Mas uma pessoa já mais amadurecida, mais calejada, mais vivida, ela sabe que tem a hora certa, que tem o tempo certo. Então nós vemos em Salomão, e conseguimos assim entender e pensar um pouco que na história e na vida do Davi não foi diferente. Ainda jovem, um valente, ainda jovem, alguém que não fugia da briga, ainda jovem, alguém que se posiciona diante de urso, diante de leão, ainda jovem, alguém que valoriza o pai em extremo, valoriza a família em extremo, mas à medida que o tempo vai passando, ele consegue entender o que acontecia à volta dele. Então ele escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor. E a escrita do texto, o verbo está no gerúndio, logo, esse verbo ele diz assim, quando Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo assim, ó, o Senhor está me pastoreando. Ele está me pastoreando. E é debaixo desse pensamento que eu convido você para nós agora darmos sequência à nossa conversa. Toda vez que alguém diz, o Senhor é o meu pastor, essa pessoa, na verdade, ela está dizendo, o Senhor está me pastoreando. Eu estou sendo pastoreado pelo Senhor. Muda o entendimento. Às vezes a gente ouve pessoa dizer, não sei você, eu já ouvi pessoa dizendo, eu não estou sendo pastoreado, eu não estou sendo pastoreada. Uma pessoa que diz não estar sendo pastoreada, essa pessoa simplesmente ela está negando a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, quando ela diz, quando ela professa o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, logo ela está dizendo, eu estou sendo pastoreado. Eu sou uma ovelha do bom pastor. E o bom pastor tem cuidado da minha vida. Todos os dias, em cada detalhe, em cada situação. E é aí que eu quero pensar com você alguns pontos. Primeiro ponto de quem diz o Senhor é o meu pastor. Primeiro ponto, diz assim, ó, provisão e restauração. Provisão e restauração. O Salmo de número 23, do verso 1 até o verso 3, diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Duas coisas para nós pensarmos no primeiro ponto: provisão e restauração. Provisão e restauração. Sabe, a provisão é aquilo que nós necessitamos diariamente. Diariamente nós precisamos da provisão de Deus, do pão de cada dia que é colocado sobre a nossa mesa. Todos os dias, os irmãos aí que trabalham por conta, quem é profissional liberal,
precisa de cliente. Não basta você abrir a sua loja, o seu consultório, o seu gabinete, não basta você abrir e pronto. Para que você tenha ali a resposta que você tanto espera, você precisa de clientes. E o Senhor, Ele provê clientes todos os dias na sua vida. Ele provê. Ele é o Deus que provê a condição para quitar, para pagar, para acertar as contas do dia a dia. E tem conta, irmão, que nós fazemos o planejamento de uma forma, nós esperamos que fique tanto para executar aquela situação, no fim das contas ela acaba ficando mais do que nós planejamos. E às vezes nós temos que puxar daqui ou puxar dali, às vezes nós até pensamos, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou resolver esse assunto? Mas a Bíblia ensina para nós que o Senhor, Ele está cuidando de nós todos os dias, enviando a provisão. Alguém pode dizer, pastor, está faltando isso, ou está faltando aquilo. E eu vou dizer para você, irmão, com o amparo da Bíblia, não está faltando nada. Porque Deus é fiel à palavra dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se alguma coisa está fora do lugar, não é porque Deus não está cuidando. Alguém pode dizer, e eu vou até concordar, irmão. Falta um cuidado da parte do pastor Marcos para comigo, para com a minha família. Alguém pode dizer, Silvana, está tudo bem, porque eu reconheço, como humano e falho que sou, eu não consigo, eu me esforço, irmão. Pode acreditar, eu me esforço para atender da melhor forma possível os irmãos todos. Mas eu não consigo. Eu tenho isso na minha mente, de uma forma muito clara. Eu não consigo atender a todos. Eu falho com um, eu falto com o outro. Não é intencional. É por questões de limitação. É por questões de uma série de fatores que precisam ser melhorados na minha vida. Aí eu quero já deixar aberto um parênteses e logo fechá-lo. Mas não é assim aqui. É assim aqui. É assim ali atrás. É assim do lado de lá. É assim lá na sede. É assim em qualquer lugar. Porque todo pastor, ele é humano. E toda pessoa humana, todo ser humano, ele é falho. Qualquer ser humano é falho. Então, em qualquer lugar vai ter essa falta, vai ter essa. Então, eu friso isso já no primeiro ponto, por quê? Para que nós possamos entender que nós estamos conversando sobre o pastor que é o Jeová, o Iavé, o Criador do céu e da terra. O pastor, aí eu volto aqui, figura humana, em algum momento pode faltar com você. Não há intenção, pode ser que eu tenha faltado com algum de vocês. Pode ser. Não tenho essa intenção, mas pode acontecer. Mas Deus não. Deus não. De Deus não falta nada. O Senhor está me pastoreando. De nada terei falta. O que acontece é que a gente administra mal. Às vezes administra mal, falta um cuidado na minha casa. Às vezes a gente administra mal a nossa casa. Às vezes a gente é permissivo demais na nossa casa. Outro dia almoçamos junto, eu, o Pedro, a Ivonete, o João, a Érica e a criançada. Tinha uma criançada. E a gente estava conversando lá da permissividade nossa, dos pais, para com os filhos. E eu estava falando da minha dificuldade com o Luiz. Tanto que o Luiz está de castigo de TV, viu, irmão? Está de castigo. Ele está de castigo já faz uns dias. E vai continuar. E pronto. Ele não vai morrer porque está de castigo. Estou falando com você dentro do ponto aqui de administrar a nossa casa. Tem gente que fala, precisa, na minha casa está assim, assado, se o pastor... O que acontece muitas vezes é que a pessoa não administra a casa. E porque não administra a casa, traz para si problemas. Vem cá. A semana passada foi um massacre, irmão. Você deve de ter, de repente, alguma situação assim. É um massacre cruel, é um massacre assim, covarde.
Tudo que a criançada assistia é Halloween. Tudo. Para o lado que elas viravam, todo desenho. Uma barata ia morrer, a barata estava pronta para ir para o Halloween. Que miséria, que desgraça. É um bombardeio. Agora, para alguns é normal, para alguns não tem nada demais, não tem problema, não precisa ser radical. Na minha casa a conversa é de outro jeito. Eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer na sua casa, mas eu estou aqui para mostrar para você, com a luz da Bíblia, que na nossa casa nós precisamos administrar. Existem questões que têm que ser administradas com os filhos. Tem filho que manda no pai, manda na mãe. Tem filho que fala para o pai ou para a mãe o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E tem filho e tem filha que fala, é assim e pronto, e não tem boca e não tem o que fazer. Tem. Só estamos aqui para conversar de um tema, domingo de transformação. São 7 domingos, nós estamos conversando de um Senhor que é o pastor, que Ele pastoreia todos os dias. Nós não estamos deixando de ser pastoreados, muito pelo contrário. Nós estamos sendo pastoreados todos os dias. Ponto. Agora eu preciso ver. Pastor, está faltando aí na minha casa, está faltando aqui. Não, dinheiro é a mesma coisa. A pessoa às vezes gasta dinheiro, um monte de coisa desnecessária. A pessoa não pode dar uma volta no centro que volta com 10 sacolas. A pessoa não pode ver alguma coisa na promoção, ela nem está precisando, ela vai e compra. A pessoa tem aquela coisa que parece que ela não consegue se controlar diante das vendas. Então é administração. Tudo que nós precisamos, nós temos. O que nós temos que ver é se nós estamos administrando direito o que está chegando na nossa mão. Então, o Senhor está me pastoreando. Diga assim, tudo que eu preciso eu tenho. Graças a Deus por isso. Irmão, é isso daí. É isso daí. Pode parar depois, porque a semana é para você pensar em cima da reflexão. Pode parar e pensar, você vai ver que o que você precisa, você tem. E se for pouco, o Senhor que está te pastoreando, Ele tem poder para fazer multiplicar. Pastor, é pouco, não está dando. Mas não tem problema nenhum. É só conversar com Ele que Ele multiplica. Mas está na Bíblia. E você acredita na Bíblia. E você acredita em Deus. E eu acredito que você é uma ovelha. E eu acredito que você tem Ele como seu pastor, que está te pastoreando todos os dias. Está me entendendo, sim ou não? Além de provisão, ele também traz restauração. Todos nós precisamos de restauração diária. Às vezes nós acordamos bem no decorrer do dia, nós ficamos tristes com alguma coisa. Às vezes nós ouvimos alguma coisa que não é legal. Às vezes nós enfrentamos alguma situação que não é agradável. Às vezes nós acabamos sofrendo situações que nos machucam, que nos entristecem. Todos nós precisamos de restauração. Todos nós, inclusive eu, todos nós precisamos do pastoreio. E não falta pastoreio. O pastoreio está sendo feito. Ele sabe, Ele conhece tudo que passa por dentro de nós. E Ele envia para cada um de nós aquilo que nós necessitamos de fato. Não falta, irmão. Ele cuida de nós, Ele nos restaura. Você já veio triste para esse lugar mais de uma vez e já voltou feliz para casa, sim ou não? Você já esteve triste no teu trabalho mais de uma vez e de alguma forma Deus te respondeu e você ficou feliz no teu trabalho, sim ou não? Você já esteve lá passando dificuldade na sua casa e Deus te respondeu na tua casa e aquela tristeza ela se tornou em alegria na sua casa, sim ou não? Sim, porque Ele te restaura. Agora, eu preciso fazer uma outra avaliação. Eu quero ser restaurado por Deus ou não? Pastor Toninho, ele fala conosco, com os pastores. Ele diz assim, olha, o defunto, ele não deve ficar sendo chorado por mais de uma semana. O que ele diz? Ele fala isso para nós sempre. O que ele está querendo dizer com isso? Tem coisa que nós não podemos ficar. Aconteceu em 1833 e até hoje eu estou numa tristeza, numa angústia, numa opressão. Tem gente que vive com questões de anos e anos atrás. A pessoa não quer ser curada. A pessoa não quer ser liberta.
A pessoa não quer ser restaurada. A pessoa prefere ter eu vou fazer assim, ó, entre aspas, um álibi, uma saída, para ela poder justificar a falta de reação dela diante de uma dificuldade. Ela prefere ter aquilo. Mas lá atrás aconteceu isso. Você pensa que é fácil? Dói até hoje. Eu sei, muitas coisas doem em qualquer pessoa. Nós somos seres humanos e nós sentimos, e nós temos dores. Não é fácil. Agora, somos nós que vamos decidir se nós vamos viver sofrendo ou se seremos restaurados por Deus e aquele sofrimento acabará servindo de aprendizado para todos nós. Aí é a escolha da pessoa. Cada um vai tomar a sua escolha, vai tomar a sua decisão. Ponto número 1, provisão e restauração. Quem está aqui, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está sendo pastoreado, diga graças a Deus. Você vê, irmão, como tudo começa a mudar. Você vê como tudo começa a mudar quando eu começo a entender que se eu proferir a palavra, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, eu estou sendo pastoreado. Eu não tenho mais por que dizer, eu não tenho pastor, eu não sou pastoreado. Você está entendendo, sim ou não? Que tem gente que enche a boca para falar, eu não sou pastoreado, eu já caí nessa besteira de falar isso aí. Eu já falei, eu não estou sendo pastoreado. E essa semana, quando eu refletia sobre isso, eu me arrependi. Eu senti um peso no meu coração. Eu senti uma tristeza, uma dor. Por quê? Porque o tempo todo eu fui pastoreado. Nunca Deus me deixou. O que acontece é que às vezes homens que estão sobre a minha vida como líderes acabaram falhando comigo. Como eu já falei com outras pessoas. E isso acontece. Não falhamos porque queremos falhar, mas falhamos. Mas quando você começa a olhar e a pensar com a luz da Bíblia sobre a sua vida e deixa o Espírito Santo trabalhar, você vai ver que as coisas elas mudam. Eu não falo mais, nunca mais. Caiu a minha ficha. Eu estou sendo pastoreado. Deus está comigo o tempo todo. E nós precisamos entender isso daí. Nós precisamos agarrar isso aí e trazer para a nossa vida. Vamos para o ponto de número 2. Deixa eu tomar um gole dessa água. Hoje é uma água diferente, chique, cheirosa. Vamos embora. Proteção de Deus, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Irmão, irmã, proteção. Olha que coisa tremenda. Conversava com os irmãos, ainda o pastor Nilton, ele chegou a lembrar, há um tempo atrás, ele se acidentou num trabalho que ele estava na ocasião, acidentou com um veículo, capotou o carro 6 vezes, foi rodando. Ele saiu de dentro daquele carro arrebentado, sem nenhum risco, irmão, sem nenhum risco. Deus cuidando. Deus protegendo. Pastor Carlos estava contando hoje, pastor, olha, nós indo trabalhar essa semana, furou o pneu da van, o pneu da frente, cortou, na verdade, um ferro entrou no pneu, cortou, aquele ferro, ele arrebentou com o pneu e nós estávamos passando em cima da ponte, lá no Rio, Piracicaba, próximo ao distrito Uninorte, estava a 100 por hora, porque não está andando a 10 por hora. Era para ter acontecido um acidente terrível e sabe Deus o que ia acontecer. Mas não aconteceu nada. Sabe, irmão, eu tenho certeza que se eu for dar a oportunidade para vocês aqui, quem quiser pegar e falar, eu tenho certeza você tem livramento que Deus te deu. Você tem respostas que Deus te deu. Nós nós levantamos pela manhã e nos atrevemos a viver mais um dia de vida. Mas nós não sabemos o que estamos prestes a vivenciar. Nós não sabemos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e ele os guarda, ele os livra. Nós não sabemos
o que acontece. Talvez um dia Deus vá nos mostrar tudo que Ele segurou, que Ele não deixou chegar até nós. Mas é certo e é fato. Em todo momento Deus está nos protegendo. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Sabe, irmão, nós estamos falando do Senhor que é o pastor. O Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor está me pastoreando e Ele está me protegendo o tempo todo. Terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Quando no versículo 5 e 6 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Fidelidade. E aqui eu quero começar a encaminhar o final da nossa conversa, porque tem só mais um ponto para nós pensarmos juntos. A fidelidade de Deus. Muitas pessoas, elas têm dificuldade para se relacionar com Deus, porque elas ficam avaliando o que elas fizeram. Então elas mantêm acesa, elas mantêm vivo na memória delas o que elas fizeram ontem, o que elas fizeram de manhã, o que elas fizeram à tarde, o que elas fizeram o ano passado. Tem muita gente que mantém acesa na memória a lembrança do que fez. E aí a pessoa fica naquela dificuldade. Mas eu nem sei o que eu estou indo fazer na igreja. Eu nem sei se Deus vai me ouvir. Eu nem sei se Deus vai me responder. Eu nem sei se sou merecedor disso, daquilo outro. E tem gente que fala, irmão, talvez você já ouviu, talvez você já até falou, não sei. Tem gente que diz assim, olha, e você vai lá na igreja ainda? Fazendo o que você faz, tendo feito o que você fez, você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te responder? Você acha que Deus, Ele te ama? Tem gente que carrega esse peso sobre o ombro. Agora, o texto diz assim, olha, versículo de número 6, diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei. A fidelidade de Deus na nossa vida, ela não é manifesta por aquilo que nós fazemos. Tanto que ele chega a dizer, quando você é infiel, ele ainda permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É enganoso, é ilusório, é equivocado eu pensar que Deus vai me responder por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele vai me responder porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Nós chegarmos diante de Deus e sabermos a fidelidade dEle, as promessas dEle, a palavra dEle, o amor dEle, o carinho dEle está sobre a nossa vida. Que nós somos falhos, que nós somos cheios de dificuldade, ninguém precisa falar, Ele sabe. E Ele sabe tanto que Ele deixa bem claro na palavra dEle: dos seus pecados eu não me lembro mais. Num outro texto ele diz que aquilo que nós fizemos, os nossos pecados, estão lançados no mar do esquecimento. Nós vamos tentar falar com ele, Deus, então eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Ele vai dizer assim, olha, você fez, eu não estou lembrando. Não lembro não. Fez? Quando? Não lembro. Ele fala, não, Deus, eu fiz. Eu fiz, está aqui, está registrado, está anotado, está selfado, está... E Deus fala assim, não lembro, porque eu sou fiel à minha palavra. E na minha palavra está escrito que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, eu saber que a fidelidade de Deus está à minha, à sua e à nossa disposição, não é a assinatura de um cheque em branco para nós fazermos o que nós queremos da nossa vida. Não é vivermos uma vida sem regra, sem freio, sem controle. Muito pelo contrário. Nós tomamos cuidado com aquilo que nós fazemos da nossa vida, porque nós somos pastoreados por um Deus que é fiel. Muda. Começa a mudar. Eu não vou fazer para ver se Deus olha para mim.
Eu faço porque eu sei que Deus olha para mim. Eu não vou ser fiel, ou eu não vou me esforçar para ser fiel, para ver se eu chamo a atenção de Deus. Eu vou me esforçar para fazer o melhor para Deus, porque Ele está me pastoreando. Você está entendendo? Diga amém, diga graças a Deus. É isso, irmão. Aí o peso cai do ombro, aí o peso ele vai por terra. Aí eu passo a chegar diante de Deus num culto como esse, sabendo assim, olha, eu não mereço, mas Deus me ama. Aliás, tem uma canção que fala assim, eu não sei cantar, mas ela fala, Deus me ama e seu amor é... Eu não sei a música, mas eu sei que Deus me ama e Ele te ama também. Último ponto para nós finalizarmos a conversa e participarmos da Santa Ceia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará. Deus está agindo, trabalhando e provendo na nossa vida para que nós sejamos pessoas extremamente satisfeitas. Aí tem uma pergunta e com essa pergunta eu quero pular para a conclusão, para a leitura da conclusão. Você está sendo pastoreado por Deus? Você está se deixando ser pastoreado? Você está aceitando o pastoreio de Deus sobre a sua vida? Você é uma ovelha de Deus? O bom pastor, ele está podendo cuidar de você, ele está podendo prover na sua vida, ele está tendo a oportunidade de te restaurar. O bom pastor, ele está tendo a oportunidade de te proteger, ele está tendo a oportunidade de manifestar e demonstrar a fidelidade dele para você. É uma pergunta. Porque tem muitas pessoas que não querem ser pastoreadas. Tem muitas pessoas que relutam em ser pastoreadas. Tem muitas pessoas que conseguem diminuir, têm a habilidade de diminuir a grandeza de Deus. Conforme eu falei na hora das contribuições. Tem muita pessoa que consegue diminuir a ação de Deus na vida dele ou dela, né, da pessoa. Limitando o pensar eu de pastor eu quero distância, com pastor eu não me envolvo, não me aproximo, quanto mais longe. Tem gente que consegue viver com um pensamento pequeno desse daí, dizendo ou pensando que pastoreio é aquilo que nós vivemos no dia a dia dentro de um templo. Quando, na verdade, dentro de um templo, no dia a dia, nós vivemos como irmãos, como família. E como família, um irmão ajuda o outro irmão. O irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. O irmão que, de repente, aprendeu algo a mais, ele ensina aquele outro irmão que aprendeu ou ainda não aprendeu tanto. Como nós somos como ovelhas, que é uma figura usada por Deus. Mas além de sermos como ovelhas, nós somos como uma família. E como uma família, dentro de uma família, todos aprendem um com o outro. Todos ajudam um ao outro. Essa é a figura, ou mais uma das figuras usadas por Deus para facilitar o nosso entendimento de que todos nós precisamos do cuidado dele, do bom pastor. E ele sabe ao certo como cuidar de todos nós. Por isso ele nos insere, né? Ele nos coloca num sistema de aprendizado como esse, onde aqui não tem nenhum justo. Nenhum. Isso que é legal dele. Isso que é legal. Eu acho legal, não sei se você acha também. Eu acho legal que aqui não dá para ninguém olhar para a cara de ninguém e dizer, mas você é pecador, mas você é pecadora. Porque todos são pecadores. Não tem nenhum justo aqui. Todos somos pecadores. E carecemos e necessitamos da misericórdia, da bondade e do favor de Deus sobre a nossa vida. Ele sabe como cuidar de nós. Ele é o bom pastor. Diga assim, eu estou sendo pastoreado. Deus cuida da minha vida dia após dia. É isso, irmão. Vamos ler a conclusão. Está aí ainda, Yu? Ou já foi embora? Está aí? Vamos embora então, vamos ler. Quando afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, estamos dizendo que somos ovelhas. E estamos dispostos a ser cuidados. Pronto. Vamos ler a aplicação. Pastor, eu vou falar uma verdade para o senhor. Reconheço que não tenho sido uma ovelha. Reconheço que não tenho me comportado como uma ovelha.
reconheço que hoje alguma coisa entrou no meu coração diferente. E eu quero ser ovelha. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer é simples. Como faço para ser uma ovelha de Deus? Primeiro, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Fazer a sua oração entregando a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Nem todos são filhos de Deus. Filhos são aqueles que se rendem a Cristo. Ele quer ser o seu pai e ele quer ter você como filho dele. O que eu faço, pastor? Entrega a vida para ele. Deixa ele te direcionar, deixa ele te ajudar, deixa ele cuidar de você. Não, pastor, na verdade eu já fiz isso lá atrás, eu fiz, pastor, eu lembro, faz um tempo, mas eu lembro. Foi tão lindo, foi tão emocionante, foi impactante. Pastor, foi o maior e melhor dia da minha vida. Mas olha, hoje pois essa é a oportunidade que Deus está dando para todos nós. Para aquele que quiser se achegar a Ele e dizer: eu sou sua ovelha, o Senhor é o meu pastor, eu quero ser cuidado por Ti, eu dou ao Senhor a oportunidade de cuidar da minha vida. Se está longe é só vir para perto, se está perto é só continuar perto. Se está perdido, igual o cachorro quando cai do caminhão da mudança, então é só pegar e se aproximar de alguém, que eu tenho certeza alguém vai te ajudar a se encontrar com Jesus. Essa é mais uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Diga amém? Diga graças a Deus. Olha, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, qual que é a sua oração? Senhor, seja o meu pastor, me perdoe pelos pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Pronto, ponto. É difícil, não é, irmão? É difícil? Não é, é fácil, é simples. O difícil é nós aceitarmos o pastoreio. O difícil é o nosso ego ser colocado no lugar dele e nós recebermos o que Deus tem para a nossa vida. Mas isso aí Ele nos ajuda também. Vamos orar? Chega de prosa, chega de conversa. A palavra para a semana é essa, vamos mastigar. Quero te desafiar a escrever lá no seu Face, no seu Insta, sei lá onde, eu estou sendo pastoreado. Quando você escreve eu estou sendo pastoreado, você está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e graças a Deus. Os músicos, os diáconos podem ir se posicionando, somente 2 diáconos aqui para nós recolhermos os pedidos de oração, mas eu acho que isso já está até combinado entre vocês, né? Então, se levante, irmão, por favor, vamos fazer a nossa oração, vamos nos organizar aqui para, nesse momento, entregar a Deus mais um dia dessa campanha, que na minha opinião, ela tem sido muito produtiva. Pegou teu material? Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e dizemos: Deus, nós queremos ser ovelhas, nós queremos ser pastoreados, nós queremos estar debaixo do Teu cuidado. E quando, ó Deus, nós assim o fazemos, entendemos que a ajuda, o cuidado, o socorro será imediato, porque o Senhor tem nos pastoreado dia após dia. Que a bênção do Senhor seja e permaneça na casa de todos os meus irmãos. A resposta, ela continue a chegar na vida, na família de todos eles. E a bênção do Senhor, ó Deus, produza em nós a alegria de sermos pastoreados, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diz assim: ó, eu entrego ao Senhor o 4º dia dessa campanha de transformação, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos passarão recolhendo os pedidos de oração e logo a seguir nós serviremos a Santa Ceia.